A vida nos encaminha para os lugares certos. Todas as experiências que a gente tem, a gente traz algo que é importante para o nosso trabalho, para o nosso propósito principalmente. De 2005 a 2008 eu vivi talvez o meu pior momento na vida, o fundo do poço, divorciando, empresa estava quebrando, dívidas em banco, dívidas de impostos, nome no Serasa, SPC e sem ter um vislumbre de qual caminho seguir. Como que eu saí desse lugar? Como que eu consegui trilhar o caminho como terapeuta, gradativamente ser reconhecido e conquistar um lugar aqui no Brasil em termos de constelação sistêmica? Qual foi esse caminho? Eu vou te contar a partir de agora. Bem, eu venho de uma família bem desestruturada, pai separado já no meu nascimento, uma mãe com muitos desequilíbrios emocionais, com dificuldade de cuidar dos dois filhos, eu e meu irmão. Ela já havia perdido um filho anterior a mim, e aí eu ia para a casa dos meus avós paternos, voltava, meu irmão também, até que com 5, 6 anos de idade eu fui morar definitivamente com os meus avós. O meu irmão, desde muito pequeno, apresentou problemas que depois, já na juventude, foi diagnosticado como esquizofrenia. Então era um menino muito difícil de conviver, agressivo em diversos momentos. Eu, filho mais novo, tinha muita dificuldade, muito medo, apesar que a gente também era muito apegado. Afinal, durante muitos anos, principalmente junto com a minha mãe, a gente acabava ficando sozinhos. Então minha mãe sumia, não tinha ninguém para cuidar de nós e a gente acabava tendo que se aturar e aprender a conviver. Com meus avós, a minha avó ela pegou bem firme na minha criação, na criação do meu irmão, mas como ele era problemático, né, tinha suas crises, ela pegava mais leve com ele. E eu era a pessoa que ela exigia demais, ajudar na limpeza de casa, fazer tudo, limpar jardim, enquanto que ele eu via com certo privilégio. Isso causava na minha criança muita raiva, muito ciúme. Por que ele tem determinados confortos que eu não tenho? E ele tinha uma cabeça, né, uma inteligência muito acima da média, e por isso também ele se destacava na escola, e eu era uma pessoa mediana na escola. Então também tinha esse lugar de comparação. Ele recebia muito elogio pelo desempenho dele na escola, dentro da minha casa, e eu era sempre cobrado, e todos os sucessos que eu tinha, eu não percebia que era valorizado. Então, lógico que eu fui me colocando para baixo. Passamos muitos anos lá, 8 anos, até que minha mãe volta, retorna. O meu pai eu não convivi muito, ele vinha de vez em quando, em algumas datas especiais, mas também desaparecia por 1, 2 anos, e a gente ficava sem vê-lo. Quando minha mãe voltou, eu já estava com 14 anos, estava muito cansado e com raiva, adolescente, né? Com raiva daquela situação, queria me afastar do meu irmão, já não aguentava, queria sair daquela educação rígida da minha avó. Então minha mãe convidou, vem morar comigo, e eu fui. E aí desandei, né? Comecei a fumar, beber, também com raiva da mãe, com raiva da minha história, sem saber como me localizar. Passei por muitos traumas, né? Nem vou entrar em detalhes, mas foram traumas psicológicos, traumas sexuais, abusos físicos também em toda a minha infância. E tudo isso marcou, claro, minha personalidade. E aí um jovem tentando se adequar na sociedade, tentando buscar um caminho, mas no fundo eu só queria paz. Então não tinha aquela força de construir um caminho profissional. Eu queria, na verdade, mais tranquilidade, como eu não tive durante toda a minha infância. Fui estudar jornalismo, meu pai também era jornalista, ele me incentivou de alguma forma indireta, porque a gente ia em jornais, eu acompanhei algumas matérias, reportagens que ele fazia, e isso me estimulou. E como eu tinha uma comunicação legal, eu sabia escrever bem, eu achava que o jornalismo seria um caminho. Porém, nesse momento, nessa época, eu já com 18, 19 anos, meu irmão foi entrando cada vez em lugares mais difíceis psicológicos, fez tratamentos psiquiátricos, fez inúmeros processos, mas ele não conseguia lidar bem com ele mesmo, né, com a mente, com a vida, e até que ele se suicidou em 1988. Foi um período que meu pai também começou a decair, ele bebia muito desde muito jovem. Nessa época ele já tinha separado de um segundo casamento, começou a ir para baixo, começou a beber,
e ele estava internado, inclusive, numa clínica de reabilitação quando meu irmão morreu. Então foi uma tragédia em cima de outros lugares também bem difíceis de lidar, que foi o momento que eu não dei conta, entrei em depressão, e aí para sair da depressão, com a ajuda de alguns amigos, com a ajuda de espiritualidade também, naquele tempo eu ia muito em centros espíritas, acabei decidindo que eu precisava sair do país e fui embora para o Japão. E foi realmente a melhor coisa que eu fiz, porque foi um marco. Ao sair do Brasil e chegar em Tóquio, eu já senti algo diferente. Eu senti como se a depressão tivesse ficado no Brasil. E uma vida, né, um fôlego novo, esse afastamento da família, esse afastamento de muitos problemas que eu vivi, deu um respiro e lá eu consegui realmente focar no trabalho, eu consegui equilíbrio, eu consegui tanto aquela paz que eu estava buscando. Ao retornar do Japão, eu encontrei a minha primeira esposa numa viagem. Eu fui para o Peru, Bolívia, e no caminho para Machu Picchu conheci a Teresa, né? Então a gente começou a namorar e foi algo muito rápido, já meio que uma paixão, ela querendo mudar de ares, ela era alemã, queria vir para o Brasil, e a gente começou uma relação, ela engravidou e logo casamos. Então foram poucos meses retornando do Japão, já tudo isso aconteceu. Ao mesmo tempo, o meu primeiro contato com terapia começou a ocorrer nessa época, 1998 mais ou menos, quando uma psicóloga que trabalhava com regressão me convidou para fazer alguns livros com ela. Nós escrevemos em parceria 2 livros e eu comecei a mergulhar nesse universo, primeiro da regressão, da hipnose, Jung, Freud. Passei por processos terapêuticos também para poder escrever os livros e foi o meu primeiro contato. Eu estava mais ou menos com 30 anos. O casamento foi indo, né? Foi um casamento com altos e baixos, mas tivemos 2 filhos, construímos coisas, me tornei empresário nesse momento, na área de design gráfico, e não conseguia deslanchar muito no trabalho. Na verdade, eu não senti um propósito grande nesse trabalho. Foi algo que surgiu, eu fui indo, fui investindo, fui trabalhando, mas esse trabalho também nunca deu muito certo, a empresa nunca deu muito lucro. Foram muitos anos, até 2005, quando em 2005 realmente a empresa começou a cair e aí eu comecei a sentir muito medo da falta, de não poder prover, então perder o conforto que a gente já tinha conquistado, isso me acionou um gatilho da escassez. Detalhe que eu vivi na minha família com os avós, situações de dificuldade, embora não uma pobreza extrema, mas sempre brigas por dinheiro e tudo isso me pegou. Meu pai não ajudava, minha mãe não ajudava, então também tinham brigas lá com meus avós por causa disso. E a palavra dinheiro, sobrevivência, era algo que me pegou muito forte. 2005, caindo a empresa, né, então começando a entrar em dívidas, eu também comecei a sentir que eu tinha muita vontade de trabalhar com pessoas. Eu gostava de incentivar, de motivar, de entender o psicológico das pessoas, até porque também me investigava muito, fazia meus estudos sobre terapia, fazia meus estudos espirituais e tudo isso foi me abastecendo e chegou um momento que eu estava cansado da empresa. Mudamos para São Paulo e aí foi esse momento de crise que eu comentei para vocês, 2005 a 2008, um momento de transição. O casamento também já não estava legal, financeiramente não estava nada bem e a gente começou a fazer um movimento lento de separação. Por que eu falo lento? Porque a gente definiu, conversando, que realmente não tinha mais nada a ver, mas não precisávamos e nem teria muito sentido cada um ir para um lado, né? Porque a gente trabalhava junto e nessa época minha ex-esposa ela trouxe a constelação para o nosso mundo. Ela foi estudar, aprendeu, depois de um tempo começou também a fazer grupos, depois começou a ensinar. E eu comecei a incentivá-la ajudando nesse lugar de comunicação, de divulgação, de organização, planejamento, contatos, vendas, ao mesmo tempo que mergulhei profundamente nos estudos. Fiz 5 formações de constelação naquele momento e aí eu não percebia, mas eu estava me formando terapeuta.
Aqui é um ponto da mudança que é importante para você também perceber. A vida nos encaminha para os lugares certos. Todas as experiências que a gente tem, a gente traz algo que é importante para o nosso trabalho, para o nosso propósito principalmente. Então no Japão eu aprendi muito a disciplina, o bom do conforto que eu pude viver, tendo realmente um salário bom. Depois, com o trabalho da gráfica e do design gráfico, eu aprendi a me comunicar, o jornalismo me trouxe a escrita, na empresa eu aprendi a vender, fazer contatos, parcerias, e tudo isso foi muito necessário para o momento que a carreira de terapeuta estava surgindo. Então esses 3 anos foi vamos dizer, um marco de transição de carreira, e a partir desse ano de 2008 eu encontrei o propósito de trabalhar como terapeuta, principalmente focado na constelação sistêmica. Em 2011 veio o divórcio e ao mesmo tempo eu comecei a assumir realmente meu trabalho como terapeuta. Já de 2008 até 2011 estava trabalhando como terapeuta e em 2012 eu criei a minha primeira turma de formação em constelação. Aí eu já estava sozinho. Foi o ano que também eu conheci a minha atual esposa. Comecei a trabalhar a partir realmente de uma conexão maior. Então, apesar de precisar de dinheiro, eu entendia que tinha um movimento que me levava ao crescimento. E eu não precisava forçar, eu precisava me colocar, precisava estar disponível. E realmente a constelação ela ajuda muito nesse olhar, porque a gente sente quando o fluxo da vida vai te levando. E as coisas começaram a acontecer. Pessoas se aproximaram, parcerias começaram a surgir. Eu tinha muita dificuldade com vendas, né? Eu gosto da comunicação, mas a venda em si eu tinha dificuldade. Surgiram parceiros que fizeram essa ponte entre eu, meu serviço, meu produto e o cliente, vendendo e vendendo muito bem. Fui chamado aos poucos a fazer trabalhos em outros lugares. Depois eu saí de São Paulo, fui fazer formações em Brasília e outros estados. E desde então a carreira vem crescendo, fui ganhando reconhecimento, principalmente porque eu sempre me coloquei muito nas redes sociais. Na época nem tinha redes sociais, eu fazia blogs, depois eu colocava em algumas plataformas meus textos, depois tinha o Orkut, Facebook, YouTube eu comecei, Instagram posterior, mas sempre com esse propósito de mostrar aquilo que eu tenho que pode ajudar o cliente, que pode ajudar nesse caminho de transformação que a constelação também proporcionou para mim. Costumo dizer que a vida tem ciclos, e a minha carreira estava indo muito bem, estava ganhando bem, tinha satisfação naquilo que eu fazia, mas eu sentia que tinha alguma coisa faltando. Investigando internamente, eu percebi que o meu lado empreendedor, que gosta de transição de carreira, que gosta de planejamento, ele não estava sendo contemplado. Ao mesmo tempo, percebia muitos alunos que faziam curso de formação em constelação e tinham dificuldade de se colocar, de se lançar, de se divulgar, de planejar, de sair do CLT e estabelecer na carreira como autônomo, de criar uma empresa, fazer parcerias. E gradativamente eu fui sentindo que havia muito material, afinal eu já tinha estudado constelação organizacional, constelação estrutural, além da minha própria experiência, havia muito material para auxiliar essas pessoas nesse caminho. Veio a pandemia, meus trabalhos presenciais se fecharam completamente, eu fui obrigado a olhar para o mundo online, para cursos, mentorias, não sabia nada, fui aprendendo aos poucos e devagar lancei uma mentoria, aumentei meus atendimentos individuais online, lancei um curso de formação em constelação empresarial e hoje temos a comunidade Sou Terapeuta, que é um lugar onde você, se você é terapeuta, pode receber todos esses conteúdos, a minha experiência, trabalhos específicos de constelação que vão auxiliar você a fazer esse movimento de transição de carreira ou se estabelecer melhor nos seus projetos, nos seus negócios, na sua comunicação, através do olhar sistêmico. Se você sentiu que tem um chamado, dá uma olhadinha no link aqui abaixo, Comunidade Sou Terapeuta está disponível para você. Então é isso, essa é a minha história.
Siga meu canal, clica no sininho para receber as informações de novos vídeos. Eu continuo aqui com você, a partir de agora, com bastante constância no YouTube, trazendo materiais ricos que podem ajudar você na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional, na sua transição, no seu crescimento, sempre com olhar sistêmico, sem perder de vista o propósito que nos guia.